Então, pessoal, tem muitas perguntas aqui para fazer para o Dr. Daniel Toledo, né, sobre imigração, sobre a possível volta do Trump ou não, como que isso afetaria brasileiros que querem morar nos Estados Unidos, querem continuar, querem aplicar para um visto. Então, sem mais, Toledo, queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal. Muitos já me viram falar de você aqui no canal, mas para quem não te conhece ainda, se apresenta, por favor. Scapella, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado, há 22 anos trabalho com Direito Internacional e Imigração, sou professor de algumas universidades no Brasil e também no Reino Unido. Trabalho com essa área de imigração há bastante tempo, para a gente ter aí um pouquinho de experiência para poder compartilhar com vocês. Então eu acho que nós vamos ter um bom bate-papo aqui, onde a gente possa trazer um pouco de informação também. Maravilha, então assim, a pessoa certa para a gente conversar aqui, já faz um tempo que a gente está tentando marcar um encontro, né, mas diferença de fuso horário, também viajando aí, né? Verdade. E não deu pra gente se encontrar pessoalmente aí, pelo menos não ainda, né, mas Por indo pro enquanto. Canadá de novo, vou estar pertinho aí, né, eu dou um pulo aí no Texas. Bacana. Cara, estamos aí às vésperas das eleições, muitas pessoas vão estar assistindo isso aqui depois, né, das eleições americanas. Você acha que independente de quem ganhar, teremos problemas, caos social nos Estados Unidos? Eu acho que não, Rafael. Eu tenho visto hoje, infelizmente, na política mundial, não só nos Estados Unidos, mas mundial. Nós vimos isso acontecer no Brasil, nós estamos vendo isso acontecer aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas estão muito polarizadas. E, infelizmente, os políticos hoje, eles acabam criando dentro das pessoas esse ódio pela parte oposta, independentemente do partido, para que essas pessoas acabem aí vendendo melhor o produto deles. Eu acho que esse tipo de política não funciona, não acho que isso deve durar muito tempo, eu acho que isso não se sustenta. A gente começa a perceber que quanto mais divididas estão as pessoas, mais fáceis elas são de controlar, e isso tem sido usado, sim, por muitos políticos. Não é algo que eu goste, não é algo que eu concorde, mas, infelizmente, isso tem acontecido. Com relação a ter um caos dentro dos Estados Unidos, é óbvio que a gente vai ver aí, independentemente de quem ganhe, nós vamos ver aí algum tipo de pontos específicos isolados aí de violência, que é o que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos acontecendo, infelizmente. Mas são pontos isolados e que são controlados aí de uma forma muito rápida e muito tranquila. Então, não acho que nós vamos ter aí uma guerra civil, como algumas pessoas estão colocando, ou que nós vamos ter aí algum tipo de conflito interno, ou uma grande recessão. Não acho que isso vai acontecer, independentemente de quem ganhe, até porque muitos brasileiros se esquecem que nos Estados Unidos a política funciona diferente no Brasil, né? Quando nós falamos aqui de um presidente nos Estados Unidos, ele tem muitos poderes com relação à gestão, principalmente internacional, mas a micro-gestão aqui interna, ela é muito feita pelos estados. Os estados têm um grande poder legislativo, os estados têm uma grande autonomia, e isso facilita muito para que você consiga ter microeconomias diferentes dentro de um mesmo país. Ótimo, isso pode até ser um assunto para a gente explorar daqui a pouco, né, essa descentralização que tem nos Estados Unidos. Eu queria explorar primeiro aqui o cenário do Trump sendo eleito, né? Depois a gente volta e vê o que aconteceria, na sua opinião, se a Kamala fosse eleita. Agora, quanto ao Trump, assim, o que aconteceria em termos de imigração? Haveria deportação em massa, brasileiros que querem morar nos Estados Unidos, se legalizar nos Estados Unidos, como que eles seriam afetados aí pela volta do Trump? Nós temos uma oratória, e a gente precisa entender bem essa diferença, né? Nós temos uma oratória que ela vai por uma linha, e nós temos a prática que ela vai por outra linha. Por exemplo, vou trazer alguns números aqui para você, que eu fiz uma pesquisa rápida. Vamos comparar os últimos 3 presidentes, tá? Então vamos pegar o Obama, de 2009 a 2017, ele deportou, vamos gravar esse número, tá? Ele deportou 3,1 milhões de pessoas. O Trump deportou, de 2017 a 2021, 1,8 milhão de pessoas. E o governo Biden, de 2021 até agora, ele deportou 400 mil pessoas. Ou seja, se nós pegarmos proporcionalmente um pelo outro, sem dúvida nenhuma, o Biden foi o que menos deportou. Mas o Trump também não foi o que mais deportou, né? Nós temos aqui, dentro de números, Obama como o grande deportador. E Obama é democrata, tá? Agora, vamos ver um outro número aqui, Rafael, que eu acho que é mais importante para a gente olhar, e essas pessoas não falam isso. No Obama, nós tivemos uma entrada, invasão de fronteira de ilegais do México para os Estados Unidos
de 3,9 milhões de pessoas, de 2009 a 2017. 3,9 milhões de pessoas. No governo Donald Trump, que foram só 4 anos, de 2017 a 2021, nós tivemos 3,3 milhões de pessoas. Ou seja, o que entrou no governo Obama foi praticamente metade, por causa do tempo, do que entrou no governo Donald Trump. E proporcionalmente, o Obama deportou mais do que pessoas do que o próprio Donald Trump. Então, se nós pegarmos, olha, no governo Obama entrou 3,9, ele deportou 3,8, caramba, nós estamos com 100 mil pessoas que ficaram ilegalmente dentro dos Estados Unidos, certo? Mas se nós pegarmos aqui do Donald Trump, nós temos 2 milhões de pessoas a mais dentro dos Estados Unidos. E isso não é trazido para as pessoas. Né? E se nós pegarmos o Biden, pior ainda, porque teoricamente, né, eu acho que esse número é um pouco maior, não chega perto dos 20 milhões, como são colocados aí pelo próprio Donald Trump, mas nós temos aí um número real, que é o número oficial de 5 milhões de pessoas que foram presas tentando entrar ilegalmente para os Estados Unidos e depois liberadas dentro dos Estados Unidos, que entraram ilegalmente. Dessas 5 milhões, nós tivemos só 500 mil deportações. Ou seja, o número é infinitamente menor do que qualquer um dos outros e pior do que qualquer um dos outros. Então, sem dúvida nenhuma, nessa questão de conter fronteira e fazer deportação, Joe Biden foi o pior, seguido imediatamente por Donald Trump. Tá? Então, nós temos aí uma oratória de Donald Trump que é: nós vamos deportar todos eles. Eu não acredito que isso vai acontecer, primeiro, porque ele já teve 4 anos para fazer isso e não fez. Segundo, porque o custo para fazer isso é muito alto. Se você colocar em um custo médio... Bom, primeiro, vamos explicar. Não existe deportação e simplesmente falar tchau. Isso é impedimento de entrada. Deportação, você precisa ter um processo de deportação onde a pessoa vai exercer ali o contraditório, o direito de defesa, e aí ela vai ser deportada, tá? Este processo, se você colocar média de custo, é em torno de $3.000, $3.500 por pessoa. Imagina deportar 11 milhões. Faz 11 milhões vezes 3.500. Isso arrebenta o cofre e o custo operacional de uma situação. Não tem nem agente suficiente para fazer todo esse tipo de situação. Então, deportar todos eles, como Donald Trump está falando, é humanamente impossível. Fazer o que o próprio Obama fez, de deportar tantas pessoas, 3,9 milhões, se eu não me engano, em 3,1 milhões, em 7 anos, 8 anos, já é algo muito difícil e muito custoso. Deportar 4, 5 milhões, 6 milhões de pessoas é ainda mais complicado. Então, não é bem assim como as coisas estão falando. Porém, entrando o Donald Trump, nós sabemos que o Donald Trump ele anda com a caneta na mão, né? A caneta dele é pesada. Então, ele vai assinando ordem presidencial, como aconteceu em 2018, quando ele colocou um banimento nos vistos L, J, H, M e F. E isso foi totalmente contestado imediatamente. Em 6 meses, essa ordem presidencial caiu, porque ele viu que era impossível manter uma situação dessa. Não tem como você acabar com os vistos H, por exemplo, ou com os vistos L. Né? As multinacionais elas não conseguem manter pessoal em transferência e continuar a atividade delas aqui se não tiver esse tipo de mão de obra. Então, eu acredito que nós podemos ter, sim, no começo do governo Donald Trump, algumas coisas num sentido de deixa eu fazer uma pirotecnia para mostrar que a coisa está realmente acontecendo, que eu estou tentando fazer, e depois eu ponho a culpa no Congresso, porque o Congresso não vai aprovar isso de jeito nenhum, como já não aprovou antes, vai continuar não aprovando agora. Então, eu acredito que isso é muito mais uma fumaça que se desenha política, e os políticos gostam muito de desenhar fumaça para ganhar votos, do que efetivamente algo que seja execuível. Então, uma diferença enorme, é um vão enorme aí entre o discurso e a implementação. Para todos eles, inclusive Kamala Harris também, onde ela fala que ela vai conseguir crédito e microcrédito para pequenas e médias empresas. Ok, eu acho isso louvável, a ideia é super bacana, mas eu não acho que ela vai conseguir
ter a liberação de verba suficiente para isso. Se ela tiver liberação de verba suficiente para isso, nós vamos ter um aquecimento na economia. Vamos, mas esse aquecimento na economia, como nós vimos já na época da pandemia, quando tivemos lá os estímulos cheque, isso aí vai acabar gerando uma inflação. Então, nós precisamos crescer, mas crescer com calma, crescer com estabilidade, crescer um passo de cada vez. Não fazendo, vou liberar 60 mil dólares de crédito para cada uma das empresas, das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma inflação com certeza absoluta. Então, a coisa precisa ser de uma forma muito mais controlada e as pessoas, às vezes, pela ilusão de que aquele determinado político vai ser a salvação de todos os problemas dele. Inclusive, ontem eu vi um depoimento do Mike Pence, que foi o vice do Donald Trump, falando, olha, as pessoas, infelizmente, hoje acham que os políticos são os heróis salvadores da humanidade, que eles vão entrar lá no dia seguinte, e no dia seguinte eles vão salvar e resolver todos os seus problemas, porque é isso que eles acabam prometendo. E isso é absolutamente inexequível, isso não vai acontecer nem em 4 anos, nem em 8. É um trabalho de longo período que precisa ser colocado. Porque se você injeta muito dinheiro, você traz inflação, você traz o excesso de consumo e inflação. Com inflação, obviamente, o período pós-inflação vai gerar aí uma deflação, né? Ou seja, um desaquecimento, porque vão ter que jogar juros lá em cima e toda aquela história econômica para controlar a inflação. Então você tem uma desaceleração. Desaceleração vai gerar retração da economia. E aí você fica naquele voo de galinha, que é o que a gente vê acontecendo no Brasil há décadas. Você incentiva um pouco, mas aí as pessoas se empolgam, você tem que cortar. E aí você incentiva um pouco e tem que cortar. E aí isso gera uma instabilidade que não é interessante nem para a população e nem para o empresariado. Bem, então, aparentemente, isso não teria como ele fazer essa prometida deportação em massa. Mas uma pergunta aqui, Toledo. E se ele tentasse fazer isso de forma indireta? Tá, vai custar muito caro você pegar pessoas, colocar no avião e tal e mandar embora. Não tem como. Mas se ele dificultar tanto, mas tanto a vida do ilegal, de forma que o próprio ilegal vai falar, olha, não tem como, eu sou perseguido, não dá, é melhor eu mesmo pegar um avião e ir embora. Ele não poderia fazer isso? Pode fazer isso, e isso eu acredito que já existe, né? Mas a gente começa a pensar nas possibilidades. Qual é a atribuição do presidente da República que poderia gerar impacto a ponto de ter um tamanho desconforto dentro de uma situação de um imigrante ilegal? Pouquíssima. Porque, vamos lá, a primeira coisa que o imigrante ilegal vai sentir a falta é a carteira de habilitação, para ele poder dirigir. Vários estados concedem carteira de habilitação, independentemente do status migratório da pessoa. Outra situação, ele não vai conseguir abrir uma conta num banco. Ok, pode ser que o presidente faça isso, mas existem diversos bancos online que você pode fazer movimentação e usar cartão de débito, em qualquer lugar do mundo. Você tem até o Nômade que você pode fazer uma coisa dessa. Né? Então, Nômade, Wise. Wise e tudo mais. Ele pode falar, não, mas aí as crianças agora não podem se matricular em escola pública. Ok, mas a escola pública ela não é federal, ela é municipal. E quem vai exercer algum tipo de atividade sobre isso é o governo do estado e não o governo federal. Então, eu não consigo enxergar dentro do sistema jurídico americano aonde uma determinação presidencial possa dificultar tanto a vida assim de um imigrante para que ele queira ir embora para o país dele. Obviamente, se nós estamos falando de pessoas de classe média ou classe média alta, ele vai falar, não, peraí, mas aí eu vou comprar um carro num buy here, pay here, eu vou pagar 19%, 18%, 14% de juros ao ano, é muito alto, eu não quero isso. Isso eu pago no meu país, eu não preciso ficar aqui ralando e com receio de viajar e de dirigir e tudo mais. Mas a grande maioria dessas pessoas que entraram indocumentadas aqui, elas entraram pelo México, né? Não vai imaginar que essas pessoas vieram para cá de primeira classe voando Lufthansa. Eles vieram para cá pelo México. Então, para eles, esse tipo de situação é algo comum, é normal, é a vida deles, é o que está acontecendo com eles. E é esse tipo de pessoas que ele está tentando atingir, que eu particularmente acho que não vai ser tão simples assim quanto ele está vendendo. Agora uma pergunta, então, os estados, né, isso volta lá porque a gente falou no início, né, que é uma descentralização muito grande nos Estados Unidos, né, os estados, eles têm leis próprias, têm mais autonomia que no Brasil. Então, para quem está nessa situação, a pessoa, claro, a gente não incentiva isso de forma alguma, mas a realidade é que milhões de pessoas
entraram, né, ilegalmente, algumas chegaram de avião, não saíram, e para essas pessoas que querem lá ter uma habilitação, querem ter uma vida facilitada, querem até tentar se legalizar, elas acabam indo para a Califórnia, acabam indo para estados democratas, assim, há estados que acabam absorvendo esse pessoal que está ilegal, que eles chamam de santuário. Seria a Califórnia um deles? Califórnia é um deles, Nova York é outro. Se você for olhar ali, Kensington é um lugar onde a gente tem visto aí muitos imigrantes ali e aí, infelizmente, Kensington, você começa a ver um aumento de violência, sim, isso tem acontecido ali. Você vê cidades santuários, lugares que são considerados santuários, apesar da lei não reconhecer mais isso aí como santuário, você vê que existem sim lugares onde facilitam muito a vida desse imigrante legal. Agora tem uma pergunta aqui sobre o cenário se o Trump não vencer, né? E se a Kamala Harris vencer? Como que seria isso aí para quem quer ir para os Estados Unidos, para quem já está lá e quer se legalizar? Como que isso afetaria assim, o imigrante? Vamos pensar o seguinte: independentemente de quem seja o presidente, independentemente de quem seja. Vou te fazer uma pergunta para você ver como isso é importante, que eu vou falar na sequência. Você sabe quantas pessoas hoje existem, percentualmente, do número total de habitantes dos Estados Unidos, quantas pessoas são americanos de até terceira geração? Ou seja, Rafael é americano, pai e mãe do Rafael são americanos, avós do Rafael são americanos, todos, tá? Você sabe quantos dessas 3 linhagens aqui representam o percentual de habitantes nos Estados Unidos? Eu chutaria algo próximo da metade? 40%. Tá? Uau. Mais da metade é formada por imigrantes ou descendentes de imigrantes de até terceira geração. Certo? Sim. Então, quer dizer, é um país que depende da imigração. O índice de natalidade do americano nato, ele vem sendo decrescente há décadas. Então, nós precisamos de uma imigração. Nós vamos ter um impedimento de entrada de pessoas qualificadas nos Estados Unidos? Jamais, acaba o país. Se arrebenta a economia. Então, nenhum presidente, em sã consciência, nenhum presidente vai fazer qualquer coisa para dificultar a imigração legal. Nenhum. Mas eu acredito que todos fariam de tudo para usar a imigração ilegal como moeda de troca e moeda de equilíbrio econômico. Tá? Kamala Harris, minha percepção para ela. Muita gente está dizendo que ela vai ser uma continuação do Biden. Eu duvido. Por isso que, muitas vezes, eu acho que a Câmara sumiu nesses últimos 4 anos. Você não ouvia falar dela, você não via a Câmara, você não via ela em lugar nenhum, você não ouvia falar dela, nada. Ela sumiu. A imagem dela ficou muito dividida da imagem do Biden. Apesar do Trump agora tentar linkar tudo, que ela vai ser uma continuação do Biden, eu acho que não. Eu acho que ela vai ser uma continuação do Obama. Ela vai ser uma pessoa que vai bater muito forte, sim, nas políticas externas. Eu acredito que ela vai fazer um número grande de deportações, sem dúvida nenhuma, porque agora precisa, a economia precisa disso, o que vai reforçar a minha teoria de que as fronteiras foram abertas especificamente com a finalidade de equilibrar esse grande déficit que a gente tinha aqui, principalmente na questão econômica. E eu acredito que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma nova negociação interna, principalmente por causa do Congresso, para a gente poder restabelecer alguns novos padrões de política migratória interna.